Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da parte de Deus para a elevação espiritual da tua vida. Neste canal você vai encontrar estudos da Palavra de Deus, mensagens bíblicas, playlists com vários assuntos, tudo relacionado à Bíblia Sagrada, audiolivro e muito mais. Então, se você ainda não é inscrito, eu já convido você para se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim que quando eu postar um vídeo novo você será notificado. Não esquece de compartilhar com seus amigos e deixar o seu curtir aqui no vídeo, que é muito importante. Eu gostaria de convidar você que já é inscrito aqui neste canal para que você possa ficar até o final desse vídeo, pois o assunto desse vídeo é um assunto muito interessante e muito revelador. Então convido você, fica comigo até o finalzinho, pois eu tenho certeza que este conteúdo irá agregar muito na tua vida. E o tema do nosso vídeo de hoje é a conspiração dos inimigos contra Neemias. A Bíblia vai nos trazer a história de um grande personagem. Neemias, ele era um líder, um servo de Deus, que havia e possuía humildade no seu coração. Neemias realizou algo muito importante para Deus. Neemias deixou os seus próprios interesses para servir ao povo de Deus. Se nós formos analisar a vida de Neemias, nós podemos entender que ele tinha um coração bondoso e soube entender e usar de estratégias para realizar uma grande obra, um grande feito. Nós podemos entender e compreender que Neemias, ele trabalhava para o rei persa, um líder, um grande rei persa. Então ele trabalhava como copeiro naquele lugar. Ele tinha uma vida confortável, mas mesmo assim, ele decidiu ajudar o povo de Deus. Quando ele ouviu a notícia ao qual os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, haviam sido arruinados, ele sentiu grande tristeza no seu coração. Com isso, ele conseguiu, através de conversar com o rei, que o rei o liberasse para então ir fazer e concluir essa obra. Mas nós podemos entender que quando Neemias se levantou para fazer algo em prol da obra de Deus, para defender o povo judeu, que estava totalmente desprotegido, alguns inimigos se levantaram então para destruir os planos, os projetos de Neemias. Nós podemos entender na história que os babilônicos destruíram os muros de Jerusalém em 586 a.C., né? E as suas portas foram queimadas a fogo, né? Eles estavam em grande miséria. Alguns haviam levado para o exílio, outros ainda estavam lá sofrendo com a falta de alimentos, com a falta de segurança. Então a Bíblia vai nos contar que Neemias, ele deixa o refúgio confortável de Suzã, um refúgio de inverno para os reis persas, por preocupação com o povo de Deus. Nós podemos entender que ele saiu da onde ele estava para socorrer aquelas pessoas necessitadas. Mas quando ele chega naquele lugar e começa então a trabalhar, começa a levantar aqueles muros, existem alguns inimigos que se levantam contra ele. Esses inimigos são Sambalat e Tobias e os amonitas a leste. Então todos estes tentaram, e mais os turcos, os árabes também tentaram contra que ele não viesse realizar esta obra, que ele não viesse reconstruir esses muros de Jerusalém. Nós podemos entender que estes homens tentaram de várias formas, de várias maneiras, destruir a vida de Neemias, os seus projetos. A história de Neemias vai nos mostrar
que Sanbalate e Tobias tentaram fazer com que Neemias saísse daquele lugar e fosse até a aldeia encontrá-los. E olha o que Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neste momento, quando Neemias percebeu que os seus inimigos queriam derrotá-lo, queriam fazer com que ele parasse aquela obra, aquele projeto, ele teve o discernimento espiritual que é indispensável na execução e na condução de uma obra que está sendo realizada por Deus. É necessário que venhamos saber as astutas ciladas do nosso inimigo, pois são grandes e sutis. Neemias teve discernimento espiritual ao receber aquele convite. Mesmo assim, respondeu. Ele disse que não desceria até a aldeia porque ele estava com um projeto muito grande, estava no meio do projeto e não deixaria o projeto para ir até o encontro daqueles homens. E o interessante é que Neemias, ele era um homem que jejuava, um homem que orava e buscava a Deus, até mesmo quando estava na frente das outras pessoas. Muitas pessoas o avistavam orando. Nós podemos entender que o jejum de Neemias é um jejum de 40 dias, sendo uma refeição somente por dia e também uma refeição ao qual não tinha fermento na sua comida. Olha só o que eles diziam para Neemias: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias. Porém, tentavam me fazer o mal. Estou fazendo uma grande obra, não poderei eu ir. E enviaram 5 vezes um moço, com uma carta na mão. Então enviaram esse moço para tentar destruir, Neemias. Eles queriam de toda forma tirar Neemias do seu foco, tirar Neemias do seu projeto, tirar Neemias da sua obra. Eles sabiam que Neemias, saindo dali, ele ficaria desprotegido, então tentariam contra a sua vida. Conspiração significa tramar, significa maquinar em secreto contra alguém. E era isso que eles estavam fazendo. Mas Neemias, ele tinha na sua vida o discernimento espiritual, ele tinha a perseverança e ele se sacrificava pelo povo judeu. Ele se sacrificou, ele saiu do seu conforto, ele saiu da sua zona de conforto para proteger aquele lugar, para realizar algo para Deus. Pois Deus havia colocado no seu coração aquele desejo de ajudar, desejo de levantar e reerguer aqueles muros. A história vai nos contar que quando os inimigos eles viram que os muros já estavam erguidos, mesmo eles vendo aqueles muros erguidos, eles dobraram então as investidas contra a vida de Neemias. Semaías queria levar Neemias até a aldeia. Na verdade, ele quis e convidou Neemias para que Neemias fosse um horário do dia no templo. Mas como que ele levaria Neemias para o templo se naquele horário não havia atividades e ele não sendo um sacerdote? Como então ele levaria Neemias? Neemias então percebeu as ciladas que haviam preparado para ele. Nós podemos entender, queridos, que muitas vezes os nossos adversários não são os que estão fora, mas são os que estão dentro do templo, dentro da casa de Deus. Nós podemos entender que dentro da casa de Deus existem os joios. O joio, O joio tem o mesmo espírito que levou Judas a entregar Jesus. São esse tipo de pessoas que se levantam com adversidades, com conspirações, com rebelião. E nós podemos entender que a rebelião contra um servo de Deus, contra um escolhido de Deus, é como um trabalho de feitiçaria diante da presença do Senhor. É muito feio, muito triste. A traição é algo muito triste diante dos olhos de Deus. Quando eles viram que os muros estavam erguidos, eles temeram e foram obrigados a reconhecer então a mão de Deus na vida de Neemias. Neemias levou 52 dias para reerguer aqueles muros.
Quando eles viram que eles não conseguiram matar Neemias através das ciladas que eles mesmos armaram, eles tentaram agredir os trabalhadores que estavam ajudando Neemias. Muitas vezes as pessoas não conseguirão atingir a liderança, mas eles começam a atingir as pessoas que estão ajudando seus líderes. Ele não perdeu o foco da sua missão. Ele foi fiel e humilde. Neemias deixou das suas próprias vontades, deixou dos seus próprios prazeres. Ele não perdeu tempo com os seus adversários. Ele não deixou o que ele estava fazendo, concluindo, para dar ouvidos aos seus adversários. Que história mais linda, que lição mais preciosa que Neemias nos traz através desta palavra. Não importa qual estágio estamos diante das obras e dos nossos projetos diante de Deus. Não importa se estamos no início, não importa se estamos no final, se já concluímos, os inimigos sempre irão se levantar. Neemias já havia restaurado, já havia construído os muros, e mesmo assim eles queriam destruir a vida de Neemias. Queriam fazer com que Neemias saísse daquele lugar. Não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Muitas pessoas não querem ver a obra de Deus crescer, não querem ver o crescimento da obra de Deus. Nós podemos ver o exemplo de Faraó, quando o Faraó viu que o povo de Deus crescia e se multiplicava, e mesmo ele com as suas investidas contra o povo de Deus, tentando matar as crianças, matar aquelas pessoas de escravidão, de cansaço físico, de trabalho escravo, mesmo assim o povo ainda continuava se multiplicando. Nós podemos tirar a lição desta palavra que o povo de Deus, ele é guardado pela mão do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, que tem humildade, aquele que abdica das suas próprias vontades, da sua própria vida confortável para ir fazer a vontade de Deus, Deus peleja por esses. É por esses que Deus batalha, é por esses que Deus luta. Se nós estamos engajados na obra do Senhor, com certeza nós seremos vitoriosos. Os inimigos tentaram se levantar contra aquele homem que era fiel e temente a Deus. Mas mesmo assim a obra não deixou de ser construída. Os muros não deixaram de ser reconstruídos, apesar dos inimigos e das investidas contra Neemias. Porque Neemias buscava o Senhor, Neemias se consagrava, Neemias jejuava, Neemias era um servo íntegro, humilde. Neemias pedia perdão pelos seus pecados e pelo pecado daquela nação. Neemias, ele não se conformou com o estado de miséria ao qual aquele povo estava. Ele se colocou no lugar daquele povo. Então, nós podemos tirar como lição desta palavra que não adianta se levantar contra aqueles que Deus levanta para guerrear em favor do seu povo. Peleja contra o povo de Deus, peleja contra os seus líderes. Não adianta nos colocarmos contra os líderes do Senhor, aqueles que Deus levantou, aqueles que Deus preparou para estar em posições de resgate, de reconstrução da sua obra. Não adianta lutar contra o povo de Deus, não adianta lutar contra os seus líderes, porque Deus está a favor dos seus. Deus está a favor daquele que sai do seu conforto para fazer um sacrifício para a sua obra, para que Deus realize o seu propósito aqui nesta terra. Esta foi a mensagem de Deus para a tua vida. Pode se levantar e os inimigos podem tramarem, podem criar confusões, divisões e rebeliões. Tudo isso está diante dos olhos de Deus. Deus está vendo todas essas coisas e Deus intercede pelo seu povo, batalha pelos que são seus. Que Deus abençoe a tua vida, fiquem todos na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo.